problema de Napoleão era esse. Nós faz de conta que é a Europa, tá? Como Napoleão conquistou tudo, a Europa praticamente não tinha mais fronteiras. Era toda um império francês. Com a derrota de Napoleão, qual era o problema aqui agora? O problema era redefinir onde começava e onde terminava cada país. Então, em 1814 foi feito o famoso Congresso de Viena, 1815. No Congresso de Viena, todas as nações aqui do mundo europeu que se sentiu prejudicado por Napoleão deveria ir ou mandar um representante para quê? Para definir onde que o país começa, onde a Alemanha termina, onde a Holanda começa. Todo mundo deveria mandar um representante. Detalhe que os portugueses lá de Portugal não tinham um representante. Por quê? Porque a família real estava toda no Brasil. E então Dom João pensou, e agora? Como é que nós vamos mandar um representante português se Portugal não tem representante? Ele criou essa medida aqui, ó. Elevou o Brasil a Reino Unido de Portugal. Isso queria dizer o quê? Que o Brasil era uma extensão de Portugal. Como se fosse ali Vila Pereira ali na Nanuque, né? É um distrito. Lá é Nanuque também, né? Então, Vila Gabriel Passos é Nanuque. Eles votam para escolher o vereador que vai representá-los aqui em Nanuque. O prefeito deles é o de Nanuque, né? Tudo que eles fazem está ligado a Nanuque. A mesma forma que Napoleão foi derrotado, então Dom João elevou o Brasil. Não era mais uma colônia, agora era um Reino Unido, era como se fosse uma parte de Portugal. Estava junto mesmo com essa distância, tá? Nesse contexto aí, ele pôde ter um representante no Congresso de Viena para poder definir Portugal novamente. E ele manda para lá. E aí, em 1815, ele conquistou o sonho maior dele. Qual era o sonho dele? Por quê? Quando você pega o Brasil, gente, o Brasil tem aquela pontinha lá, né? Embaixo do Brasil tem o Uruguai. Então, o sonho de Dom João VI era conquistar o Uruguai, tá? Para ter toda a costa fechando com essa ponta do Brasil, toda cercada pelo mar e ter uma estratégia de defesa melhor. Dom João sonhava em conquistar o Uruguai. Ele dizia que o Uruguai era perfeito na geografia brasileira. Naturalmente deveria ser brasileiro. Só que ele conquista o Uruguai e vai ter um problema seríssimo. Por quê? Porque o Uruguai tinha sido colonizado anteriormente pelos espanhóis. Havia feito a independência da Espanha e agora vem Portugal e conquista o Uruguai. Então, ele estava lidando com pessoas ali que tinham idioma diferente, costumes diferentes e tinha inclusive boa parte desse povo de origem indígena. Aí que você pega o povo do Uruguai, você pode ver todo mundo com cara de índio, né? Então, era um problema seríssimo que ele vai enfrentar aqui agora conquistando o Uruguai. Você vai ter conflitos constantes, os uruguaios eram meio xenófobos e não aceitavam ser governados por um português. Então, são problemas constantes que ele vai enfrentar para conquistar esse sonho dele aqui, tá? Então, olha só, agora acontece um outro problema. Qual o problema? Em 1815, Portugal foi redefinido. 1815. Então, entende-se o quê? Que assim que definiu as fronteiras, né? A família real vai arrumar suas malas e voltar para Portugal. Por quê? Porque a ameaça já tinha sido resolvida. Napoleão foi derrotado. E para vocês que não sabem, Napoleão subestimou tanto Portugal que ele nem sabia que a família real tinha ido embora, tinha fugido, e mandou para lá um exércitozinho assim, ó. Pegou qualquer exército michuruca que ele tinha lá e mandou para lá. Pode ir lá que esses portugueses são fracos. E os portugueses tinham fugido de meia dúzia de gente mané, assim, incompetente. Napoleão mandou os caras, ainda perderam no caminho, boa parte morreu. Chegou lá meia dúzia de gente morrendo lá de fome. Cadê a família real? Fugiu tudo. Então, qual é o contexto? O meu inimigo foi derrotado. Portugal foi reestabelecido. O que eu vou fazer? Vou embora. O que aconteceu? Deu 1816, a família real estava aqui ainda.
1817 também, 1818. Passaram 5 anos e eles estavam aqui. Aí você vai dizer assim, ah, professor, por que esse pessoal não voltou para Portugal? Deixava de ir para a Europa para ficar aqui no Brasil, naquele Rio de Janeiro quente pra caramba. Porque, vocês lembram que eu disse a vocês que as fábricas seriam um problema e causaria independência? O que aconteceu com o Brasil, gente? Presta atenção. O Brasil era uma colônia, controlada canto a canto pelo governo português. Quando você estudar no 7º ano, fala aquele negócio de capitanias hereditárias, depois cria o governo geral, centraliza tudo, né? Tomé de Souza vem pra cá. Então o Brasil estava controlado. Não podia ter fábrica, não podia ter contrabando. A família real veio pra cá e escancarou o Brasil. Um monte de navio estranho encostando no porto, fábrica para todo lado, comércio. Então o Brasil já era praticamente um país. E agora, como é que eu vou voltar para Portugal 13 anos depois? Um monte de gente já está próspero, rico, já pegou sua fábrica, já abriu filiais aqui. Como é que eu vou convencer agora esses caras que investiram aqui, dizer assim, ô, fecha sua fábrica aí, que aqui vai voltar a ser colônia. Ou, pega sua mudança aí, vamos para Portugal todo mundo, que aqui não vai ser país mais não, que vai ser colônia de novo. Vai ser igual antes. Então Dom João percebeu que ele havia perdido o controle sobre o Brasil, principalmente para a maçonaria, porque os comerciantes tomaram conta do Brasil e estavam unidos maçonaria inglesa, maçonaria portuguesa. Como é que ele iria retroceder isso aqui? Como que você faz depois de dar muita liberdade para alguém para tomar essa liberdade de volta? Né? Como é que um pai deixa um filho a vida inteira sair, chegar de manhã, curtir, balada e tudo, depois o cara está com 30 anos de idade e o pai fala assim, a partir de hoje você não vai mais sair não, tá? Meia-noite tem que estar em casa. Não, 10 horas. Como? Como que você vai retomar um controle depois que você perde o controle? Complicado, né? Então, graças a isso, tá? Que Dom João ficou enrolando tanto para voltar para casa. Só que aí, o que aconteceu? O povo foi, percebeu que as finanças lá estavam péssimas e fizeram essa revolução liberal do povo. Essa revolução tinha 2 objetivos. O primeiro é trazer de volta o rei de Portugal. E o segundo era estabelecer um novo governo caso ele não voltasse. Meio que fazer a independência de Portugal do rei. Já que o rei nos abandonou, vamos proclamar uma independência. E essa revolução, tá, se deu justamente por isso aqui, ó. Até então, o povo estava entendendo que Dom João tinha fugido. Mas e agora? Napoleão foi derrotado. Tudo aqui voltou ao normal. Por que ele insiste em ficar no Brasil, se não tem mais nem rastro de francês aqui, tá? Então, tinha outro problema. Tinha esse cara inglês que tinha ficado lá como uma espécie de protetor de Portugal depois que Napoleão tinha derrotado, e o cara era um ditador. Então, a aristocracia portuguesa, os ricos de Portugal que já haviam voltado, não aceitavam o governo desse inglês aqui. E por isso eles proclamaram essa revolução. Quer dizer para o rei o seguinte, ou você volta, meu filho, ou nós vamos tomar o poder aqui na parada. Então, em 26 de abril de 1821, Dom João resolve retornar para Portugal. Só que aí agora, ele resolve tomar uma medida, mesmo sabendo que ia dar merda, mas sabe aquela coisa que você faz, tipo assim, vai que cola, né? Tipo aquela indireta que você manda lá pro esquema, né? Fala assim, né? Vai que cola. Foi isso que ele fez. Ele pensou, eu vou voltar, mas eu vou deixar meu filho aqui, Pedro. Por quê? O povo aqui, pelo que eu tô vendo aqui, vai ter um BOzão aqui. Eles não vão aceitar ser recolonizados. Mas com o meu filho aqui, pelo menos eu ainda estou aqui. Há uma representação minha aqui. E é isso que acontece. Ele deixa Dom Pedro I aqui. E agora a maçonaria abraça Dom Pedro I, vem para o nosso lado. Ele entra na maçonaria, se envolve com os grandes comerciantes. E os caras vão convencê-lo, tá, a não permitir que o Brasil volte a ser colônia. Por quê? É difícil para os caras que investiram tanto dinheiro, ganham tanto dinheiro, voltar a ser o que era antes, tá? Então, esse é o contexto aqui. Agora nós vamos ver o que vem depois, rapidinho. Se alguém quiser beber uma água, seja rápido. Dá uma cagada, pá.
Pô, tá gravando, né? Minha mãe tá assistindo. Minha mãe assiste, hein? Fala mal de mim, não. Vou pegar também uma água ali pra mim. Eu mereço. E aí, Maria? E aí, Rafinha? Novidade. Eu bora. Terminou? Terminou? Já? O cara não ficou com raiva daquele chifrinho que você botou nele? Esse cara é egoísta, né? Quer tudo só pra... Pausou ali? Tá gravando. Pausei. Agora já. Eles também eram divididos entre pessoas que queriam que o Brasil fosse uma república e aqueles que gostavam de Dom Pedro I, mas diziam que tínhamos que ser uma monarquia igual a Inglaterra, parlamentarista, onde o rei reina, mas quem governa é o parlamento, através do primeiro-ministro. Ó, e tinha a facção portuguesa que pregava a manutenção do Reino Unido. O que é isso? Lembra que eu falei com vocês? Que Dom João VI tinha levado o Brasil a Reino Unido de Portugal? Esse grupo português aqui, chamado de facção portuguesa, era um grupo à parte desses aqui, eles queriam permanecer no Brasil, tá? Com o Brasil igual estava, com o comércio aberto e tal, porém o Brasil como um Reino Unido, uma extensão de Portugal, igual acontece hoje, por exemplo, na região aqui da América do Sul, naquelas ilhas lá, Malvinas, né? Maldivas. Malvinas, né? As Malvinas são... As Malvinas. As Malvinas são perto da Argentina, né? Perto da Argentina, não é? Não é essa? E lá é praticamente na América do Sul, mas lá é da Inglaterra. Então o que acontece? Lá fala inglês. Lá fica da Argentina mais perto do que daqui em Vitória, no Espírito Santo. Porém, você liga para a Argentina é interurbano, você liga para a Inglaterra, que é do outro lado do continente, é ligação local. Porque lá é uma ilha inglesa, praticamente dentro da Argentina. Então o que acontece? É isso que eles queriam do Brasil, que o Brasil fosse, essa facção portuguesa aqui, que o Brasil fosse, né, uma extensão do governo português, mesmo estando igual os Estados Unidos com o Havaí, né? Então, o Havaí lá é dos Estados Unidos, acabou, né? Então, essa era a questão. E os grupos brasileiros, que eram aqueles que já estavam aqui há muito tempo, gente que nasceu aqui, porque, gente, desde 1500 estava chegando gente aqui, né? Nós estamos falando aqui agora dos anos de 1800 e cacetada. Então, já tinha pessoas que vieram para o Brasil, já tinham passado 4 gerações aqui. Que não, tem gente que não sabia nem como que era Portugal, nasceu aqui, o filho do neto, do bisneto, do tataravô, nasceu aqui, já era chamado de brasileiro, apesar, né, da questão. Então eles queriam mais uma república, porque o cara que nasceu aqui, ele nunca se sentiu amado pelo rei de Portugal, ele se sentiu abandonado a vida inteira, ele deu murro em ponta de faca para viver aqui, e ele pensava assim, esse rei que nada,
temos que fazer uma república, igual nos Estados Unidos, fazer independência, dar um pé na bunda desse rei e fazer independência, federalismo, escolher entre nós alguém que nasceu aqui para ser nosso rei, igual os Estados Unidos fez com a Inglaterra, né? Proclamou a independência e pronto. Então, se você parar para pensar, o que deu sorte ainda por um tempo para a monarquia portuguesa é porque nós tínhamos muitos grupos com interesses diferentes. Cada grupo tinha um interesse diferente, então isso não beneficiava nem aos grupos, que viravam várias facções, nem ao governo, que tinha vários problemas, mas também, de certa forma, dava ao governo uma tranquilidade, saber assim, cada grupo tem um pensamento, então eles não vão me atrapalhar em nada, tá? E aí surge o famoso Dia do Fico. O que foi isso? A maçonaria queria liberdade comercial. Então, ela queria a independência do Brasil. Porém, a maçonaria nunca se manifestou, porque até então Dom João não tinha feito nenhuma manifestação de mudar o Brasil no contexto. O Brasil estava caminhando. De repente, Dom João manda um ultimato para Dom Pedro voltar para Portugal. O que os comerciantes daqui entendem? Se Dom Pedro voltar para Portugal, o Brasil volta a ser colônia. Por quê? Dom Pedro é a única coisa que representa o rei aqui. Se ele vai voltar, o Brasil vai voltar a ser colônia. Isso é um prejuízo financeiro gigantesco para todo mundo. Então, a maçonaria defendia a liberdade comercial e era contra a recolonização. A imprensa publicava constantemente o crescimento dos países independentes, ou seja, a imprensa, pessoal, a mídia, ela é sempre tendenciosa, sempre. Eu gosto de assistir jornais de vários países, eu gosto de ler, vocês mesmos que são estudantes, e tem uma ferramenta que na minha época não tinha, de vocês, que eu sou o quê? Uns quase 10 anos mais velho que vocês, e na minha época não tinha algo que vocês têm hoje, que é o quê? Eu mesmo tem hora que eu leio o New York Times, jornal norte-americano, você bota lá e coloca lá, traduzir essa página, né? Quando eu estou com preguiça de ler inglês, eu mando traduzir a página e leio a notícia. Então, um exemplo, quando sai uma bomba igual do presidente Bolsonaro, eu sei que a Globo hoje odeia Bolsonaro, que a Globo, né, queimou o PT, acabou com Lula e tal, junto com o Moro, que a Globo queria eleger o Alckmin ou o Luciano Huck para presidente. Aí o que acontece? Quando a Globo detonou o PT para botar o PSDB, Bolsonaro deu uma rasteira nos três e entrou no poder. E a Globo ficou chateada, porque Bolsonaro fez o quê? Cortou os benefícios da Globo. A Globo não está querendo defender o Brasil, nunca quis. Quando Lula era presidente, a Globo nunca falou mal de Lula, falava era bem. Por quê? Porque ela tinha benefício. Quando o Lula saiu e a Globo quis eleger alguém que não era do PT, ela começou a falar um monte de podre do Lula que na época antes ela não falava. Então, não fica pensando que a Globo odeia Bolsonaro, não, porque se Bolsonaro resolveu hoje fazer um acordo com a Globo, sentar e falar com a família Marinho, vamos fazer um acordozinho aqui, pá? No outro dia a Globo fala que o Bolsonaro é o melhor presidente do mundo, mesmo ele não sendo. Porque a imprensa ela é tendenciosa, a imprensa só pensa no seu próprio interesse. Então o que acontece? É por causa disso que eu gosto de ver em várias fontes. Por quê? Porque, por exemplo, o que o The Post tem a ver com o Bolsonaro? Nada. The Guardian lá, francês, não tem rabo preso com o Brasil. Então, eles noticiam o que eles veem, né? Então, eu gosto de ver vários jornais internacionais, BBC, Internacional, CNN, para ver a opinião estrangeira do Brasil, de jornais que não são tendenciosos a querer atrapalhar ou ajudar em nada, só está noticiando. Porque a imprensa aqui, ela estava comandada pelo grupo comerciante. O que eles faziam então? Todo dia eles noticiavam o crescimento dos Estados Unidos. Para mostrar o quê? Olha como que país republicano prospera. Então já para incitar os intelectuais do Brasil a pensar assim, caramba, é mesmo, né? Então a imprensa, ela tem esse poder, E a imprensa, raramente você vai ver jornais de imprensa livre, né? E a Câmara do Rio de Janeiro tentou convencer Dom Pedro a ficar no Brasil e desobedecer o pai dele e fazer do Brasil um país independente. Agora, para pensar. Dom Pedro era um príncipe. Seu pai ainda não dava sinais de morte.
E agora no Brasil, nesse contexto, mesmo o pai dele estando vivo, ele era meio que o rei. Era quem mandava na parada toda aqui. Então o que os comerciantes convenceram? Rapaz, o que é melhor? Você ficar aqui e ser o nosso rei? Ou voltar para Portugal para ser o príncipezinho do papai? Pensa bem, meu filho, aqui é o Brasil, né? Aqui tem um clima bom, comida boa, as mulheres tudo tem bagageiro grande. Aqui é outro esquema, farol de milha, sedã, completo, vida elétrica, tá? Então lá você vai para aquelas mulheres tudo hatch, né? Tudo mulher que é perita em natação, nada de frente, nada de costa. Então fica aqui quietinho, aqui de boa no Brasil e tal. Aí Dom Pedro tem aquele complexo de inferioridade, né? Já percebeu que tem gente que tem isso? Né? Tem gente, tipo, por exemplo, tem, os homens sabem disso, tem mulher que é bonita, você fala assim, nossa, você é tão linda. Você acha? Ah, me acho tão feia. Eu olho no espelho assim e tal. Tem gente que é assim, né? Poxa, fulano, você tem uma casa bonita, né? Ah, essa casa é tão feia, tão pálida, tal. Então, tipo assim, tem gente que tem aquele complexo de inferioridade. E quando a pessoa tem isso, nada que você disser vai mudar a opinião dele. Porque o cara olha no espelho, a mulher bonita, ou o cara bonito, igual eu assim. Mas tem uns que olham no espelho e acham que é feio. Eu não, eu sou realista. Eu olho e falo, poxa, que cara bonito, velho. Então, na hora que eu chegar alguém lá em casa e me pega, eu tô lá beijando o espelho, me empolgo, né? Então, o que acontece? Aí, poxa, depois quando eu me dou por mim, eu falo, caramba, isso é homossexualismo. Será que eu tô com a tendência homossexual? Nada contra, viu, meninos? Eu sei que tem um monte de vocês aí é homossexual, tá? Ontem, parabéns a vocês aí, né? Ontem foi o dia de combate à homofobia, viu? Então, se vocês são homossexuais aí, eu não tenho nada contra vocês, viu? Né? O negócio é seu, vocês dá pra quem quiser. Ó, o meu aqui eu vou guardar até a morte. Né? Mamãe cuidou bem, passou tal, vai ficar intacto, né? Já basta o que sai aqui, que não é brincadeira. Ó, então Dom Pedro tinha esse complexo de inferioridade, ele pensava o quê? Ah, ninguém me ama, ninguém me quer nesse Brasil, a não ser as negras lá do Badianinha. O que acontece? Agora os caras vão convencê-lo que ele era um cara amado. Como? Colhendo 8.000 assinaturas de pessoas no Rio de Janeiro pedindo para Dom Pedro ficar. É lógico, né, gente? Que essas assinaturas aí eram meio tendenciosas, né? Porque pesquisa, ela vai de quem faz. Quem faz a pesquisa também condiz muito, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Esse dia eu vi uma pegadinha de um cara, aí o cara chegava e falava bem assim: ei, cara, o que você acha contra os homossexuais? Tipo assim, porque esses caras querem mudar. Aí o cara falou assim: ah, eu quero que esses viados não sei o que, tal. Eu não gosto não apoio, tal. Aí, espera um pouquinho, aí passava um cara bombadão, gigante, falava assim: ei, tipo assim, o que você acha de homossexual? Aí o cara falou: não, eu sou homossexual e tal, e eu acho que ninguém tem nada a ver com isso. Você não concorda? O cara: aham, eu concordo. Cara, por quê? Porque a pesquisa, dependendo de quem faz, as pessoas dão uma opinião que a pessoa quer escutar. Por isso que pesquisa é uma coisa meio difícil de você acreditar. Até mesmo porque a gente escuta na televisão, né? Foram pesquisados não sei quantos mil municípios. Eu olho assim, gente, onde que está esse povo pesquisando? Que eu estou aqui na rua, não vejo ninguém pesquisando aqui. Mas dá lá que pesquisou em todos os municípios. Então o que acontece? As pesquisas deram que o povo queria Dom Pedro. O que Dom Pedro faz? Ele resolve ficar, tem aquele famoso dia do fico, quando ele vai na sacada lá, né? Isso é para a alegria de todos, felicidade geral da nação, diga ao povo que fica. Declara ao povo que fica, o povo faz festa, né? Canta nas ruas e tal. E ele, como primeira medida de independência, ele expulsa as tropas portuguesas do Brasil, tá? Ou seja, a guarda de Dom João VI, que estava aqui no Brasil para guardar o Brasil, Dom Pedro expulso. Então ficou sem guarda nenhum aqui? Não. Ele fez meio que uma pesquisa também entre os guardas, quais apoiariam a sua decisão. Inclusive gente de alto escalão apoiou, principalmente os que eram maçons. Apoiaram a decisão dele. O restante, soldadinho, outro, não, sou fiel ao meu rei, então você pega seus panos de bunda e vai embora. E o que acontece? Aqui agora, o contexto brasileiro já é de independência. Então vocês perceberam que nunca foi por amor à pátria. Dom Pedro I nasceu em Portugal, veio para cá já velho, né? Estava aqui já há um tempinho, rapazinho já veio para cá. Só que aqui havia nele o interesse de ser rei. Havia um grupo por trás dele, botando pilha na cabeça dele, tá? Que sempre quando a gente tem uma decisão assim difícil a tomar, tem uns amigos que botam pilha, né? Pra você fazer merda. E às vezes você escuta os amigos e dá nisso aqui. Foi isso que aconteceu com Dom Pedro I. E o processo de proclamação de independência? Olha só. Gente, nessa época não tinha Twitter,
não tinha rede social, tá? Porque hoje, se o presidente lá tacar uma laranja na cara de alguém lá naquela hora que ele sai ali, em 5 minutos vai sair em todos os jornais, presidente taca laranja na cara de pessoa. Jornal, você vai abrir seu WhatsApp, no seu Facebook, onde você vai abrir, e tem hora que a gente tá meio boiando, né? Você não tá no assunto, aí você entra no Face, tá o pessoal, que palhaçada isso, como é que pode entender isso? Tá, gente, o que é isso que tá acontecendo? A gente tá por fora, você acorda assim às vezes 10 horas da manhã, e o pau já tá quebrando nas redes sociais, você tá por fora, você fica, gente, o que é isso? Ou então você pergunta a alguém no privado para não parecer que você é besta, o que tá acontecendo? Ah, aconteceu isso. Então, essa época aqui, gente, não tinha rede social. Hoje as coisas acontecem em tempo real no mundo inteiro. A rainha da Inglaterra tomou uma queda. Na mesma hora o vídeo está rodando no mundo todo. Né? Difícil ela tomar uma queda, que ela vem tá com quase 400 anos, novinha, durinha. Então o que acontece? Vai enterrar filho, neto, pelo jeito, bisneto, igual minha avó, lá em Vitória. Ó, minha avó fez um plano funerário lá em Vitória, já enterrou 2 pessoas da família e ela tá lá vivona. Todo mundo mais novo que ela. O que acontece? Então, em agosto de 1822, Dom Pedro percorreu alguns estados em busca de apoio. Por quê? O Rio de Janeiro estava com ele, mas o Brasil é quase que um continente. E a notícia ainda não tinha se espalhado, né, gente? Porque nessa época aí praticamente ia a cavalo aí os jornais, né, na carroça. Então, ele percorreu alguns estados ali da região sudeste, próximos ao Rio de Janeiro. Para quê? Buscar apoio, principalmente da elite. E ele sai buscando apoio. É numa dessas voltas dele, tá, do apoio, que acontece aquele famoso 7 de setembro, né? Quando ele recebe a notícia que a corte portuguesa anulou as decisões dele, porque ele já tinha tomado a decisão de ficar, de proclamar a independência e mandou o exército português embora. A corte anulou e já tinha mandado uma brigada de exército de volta, para inclusive obrigá-lo a voltar para casa. Tipo assim, se ele não veio por bem, ele que vá por mal. Só que, junto com ele, estava a Inglaterra. Dom Pedro não foi esse corajoso todo não, ele tinha um aval da Inglaterra, dizendo, não, nós estamos com você. Se seu pai vier, a gente está junto. Então a coragem dele era municiada por ter outras pessoas junto com ele, né? Então aquela coisa, se vocês estão comigo, beleza, né? Então o que acontece? Esse contexto aqui foi igual com uma vez que meus amigos, eu estava na escola, lá em Laranjeiras, e aí uma menina chegou, parecia com Letícia Brito, assim, toda de cabelo encaixadinho, né? Não era todo esse material não, mas era bonitinha. Aí não era Brastemp. Aí a menina chegou, me abraçou e me beijou no recreio. Eu falei assim, caramba, a menina chegou, me abraçou e me beijou do nada. Pô, e na época eu era feio, né? Então o que acontece? Não faz muito tempo não. Aí, quando eu tô assim do nada, assim meio nas nuvens, aí um amigo me falou assim, rapaz, você é doido, como é que você faz um negócio desse? Eu falei, o quê? Beijar logo essa menina. Aí eu falei, por que você acha ela feia? Ele falou assim, não, ela é gata demais, né? E ainda ela era do 3º ano, porque a gente era primeiro, né? As meninas do 3º ano não podem ficar com os pirralhos, elas querem os caras do 3º das faculdades. Então, pra mim era a maior moral, tá no primeiro pegando uma nega do 3º. Aí eu falei, por quê? Não é por causa disso não, moço. O namorado dela tá lá só o veneno em cima do muro. Quando eu olho em cima do muro, tinha um malandrinho lá de Vitória, em cima do muro, olhou e fez pra mim assim, ó. Aí eu falei, vixe, vai pegar. Aí meus amigos tudo, rapaz, mas você não vai apanhar sozinho não. Esses caras que você batendo em você, vai bater na gente também. Eu falei, pô, meus amigos, é os caras. Na hora que bateu o sinal, cada um pegou sua bolsa. Quando eu guardei meu material, quando eu olhei, não tinha nenhum amigo meu na sala mais. Todo mundo fugiu com medo do cara. Aí só tinha uma menina que eu conhecia, que eu falei com ela assim, e aí, vê se o cara tá lá fora. Ela foi lá fora e voltou. Tá ele mais uns 15 caras, tudo de bicicletinha, essas bicicletinhas BMX, né? Os malandreiros andavam, bicicletinha, bonezinho e tal. Falei assim, ó, que esse monte de maconheiro, tá tudo ali pra te pegar. Eu falei assim, caramba, quantos que são? Ela falou assim, uns 15 a 20. Eu falei, caramba, morri, não tem nem como escrever uma carta pra minha mãe, né? Não tinha celular na época. Aí eu falei assim, rapaz, vou tentar dar um jeito de ficar aqui um tempão pra ver se esses caras vão embora. Aí chegou um amigo meu, tinha quase 2 metros de altura, e na época ele era grandão. Sabe aqueles caras assim, que parece que já tem 40 anos de idade, mas tá no 1º ano? Era ele, fortão, gigantão.